Mortes nos quadrinhos é uma coisa muito comum, e tão comum quanto a morte é a ressurreição desses personagens. Muitos morrem mesmo e são ressuscitados, outros aparentam estar mortos, mas na verdade existia algum outro motivo para o seu desaparecimento, ou tinham sua essência perdida em alguma parte. E tudo isso acontecendo na linha do tempo oficial dos super-heróis. Toda vez que uma editora quer mudar algo, ou até mesmo aumentar as vendas das suas HQs, elas usam esse recurso. Então essa lista vai abordar só os heróis. Os vilões pode ser que apareçam num outro dia. Por isso, o vídeo de hoje é sobre 9 heróis que já morreram e voltaram à vida nos quadrinhos. Começando com o maior símbolo de heroísmo da DC, e uma das mortes mais emblemáticas. A morte do Superman. Em 1992, uma criatura alienígena de pura destruição surgiu na Terra. Essa criatura foi batizada de Apocalipse, um ser que não podia ser parado nem pela Liga da Justiça e devastava tudo por onde passava. Coube ao maior herói da Terra salvar a população, mas o Superman percebe que aquela criatura era tão forte quanto ele próprio. A luta entre Superman e Apocalipse é um clássico até os dias de hoje e termina com o herói conseguindo acabar com o vilão, mas ao mesmo tempo esgotando suas forças e morrendo nos braços de Lois Lane. Mas o símbolo do Superman não podia acabar e 4 novos personagens surgiram dizendo ser uma nova versão do super-herói: Superboy, Aço, Erradicador e Super Cyborg. Até que pouco tempo depois, o verdadeiro Superman foi levado a uma matriz kryptoniana regeneradora na Fortaleza da Solidão, que reuniu as forças do herói novamente, trazendo o verdadeiro Superman de volta à vida. Inclusive, a morte do Superman numa batalha contra o Apocalipse foi também retratada nos cinemas no filme Batman vs Superman. E já que a gente está falando do maior símbolo da DC, a gente também tem que falar do maior símbolo de heroísmo da Marvel, o Capitão América. Apesar de já ter sido considerado morto antes, quando ficou congelado até ser reanimado e integrado aos Vingadores, sua morte mais recente foi logo depois dos eventos de Guerra Civil. A guerra que separou os heróis, que colocou Capitão América contra Homem de Ferro, foi movida pela Lei de Registro de Super-Heróis. Então, no final do conflito, Steve Rogers, o Capitão América, se entregou ao governo. Mas durante uma transferência para uma audiência, o Capitão América foi baleado nas escadarias. Ele foi socorrido pela sua companheira Sharon Carter, mas ela vinha sendo controlada pelo Caveira Vermelha e deu o tiro que mataria definitivamente o herói. Isso aconteceu no arco A Morte do Sonho de 2006, mas pouco mais de 2 anos depois foi revelado que aquele último tiro não matou Steve Rogers, e sim o transportou num tipo de jornada pelo tempo, tudo como plano do Caveira Vermelha para usar seu corpo como novo hospedeiro. Mas Steve Rogers conseguiu voltar à vida no arco Capitão América Renascimento, onde inclusive acabou dividindo o manto de Capitão América que estava sendo mantido por Bucky na época. E por falar em Bucky, o antigo parceiro mirim do Capitão América também foi considerado morto na mesma época do congelamento de Steve Rogers. A diferença é que Bucky ficou desaparecido por muito mais tempo. Bucky Barnes trabalhou no exército ainda muito jovem e se tornou parceiro do Capitão América, mas em 1945 ele ficou preso num foguete que explodiu com ele a bordo. Desde essa época, Bucky foi considerado morto. Outras pessoas usaram o manto e o nome de Bucky algumas vezes, mas o original nunca mais teria aparecido, até que em 2005, durante o arco Soldado Invernal, foi revelado que ele não tinha morrido. Bucky sofreu muito com a explosão e inclusive perdeu um braço, mas foi resgatado por soviéticos que o restauraram e lhe fizeram lavagem cerebral. Com isso, se tornou uma arma de destruição, um assassino a comando dos soviéticos que ficou conhecido como Soldado Invernal. Quando ele e Steve Rogers se reencontraram, aos poucos,
teve suas memórias restauradas e a lavagem desfeita até o ponto onde ele próprio assumiu o manto de Capitão América depois da suposta morte de Steve Rogers. Por falar em parceiros mirins mortos, o Batman sabe muito bem o que é isso, já que o segundo Robin, Jason Todd, tem uma das mortes mais emblemáticas dos quadrinhos. Em 1988, durante a história Morte em Família, Jason Todd caiu numa armadilha feita pelo Coringa, onde encontrou a mãe biológica do garoto e atraiu o Robin até um galpão abandonado. E ali, o vilão o cercou e o espancou com um pé de cabra quase até a morte. Uma bomba foi ativada no local e a sua explosão acabou definitivamente com a vida de Jason e de sua mãe. Essa morte inclusive foi feita através de votação telefônica na época, então Jason Todd morreu por escolha dos leitores. Mas em 2005, durante a Crise Infinita, Superboy Prime, preso desde Crise nas Infinitas Terras, deu diversos socos na parede da realidade. Socos tão potentes que estremeceu toda a realidade e alterou diversos eventos, e um deles era a morte de Jason Todd. Com isso, o garoto ressurgiu vivo, saindo do seu próprio túmulo, onde passou a atuar como Capuz Vermelho. Mas Jason não foi o único Robin a morrer. Damian Wayne, o pequeno Robin, filho biológico de Bruce Wayne, também perdeu a vida nos quadrinhos. Durante os eventos da Corporação Batman em 2011, Talia al Ghul levou o grupo terrorista Leviathan a Gotham, já que seu filho preferiu ficar do lado do seu pai. Damian tenta ajudar o Batman a combater os capangas de sua mãe e luta contra o Heretic, um clone de Damian feito por Talia. Mas as habilidades e força do seu clone modificado são demais para o garoto, que acaba sendo morto. Batman não pode fazer nada nesse momento, mas determinado, busca o corpo do seu filho até mesmo em Apokolips, para onde tinha sido raptado, e ali, o recuperando, usa até mesmo os poderes dos novos deuses, ressuscitando o pequeno Damian, que volta com novas habilidades. E se a gente falou de dois Robins, claro que falta falar dele, do próprio Batman. Durante os eventos em Crise Final de 2008, vários clones do Batman foram feitos pelos capangas de Darkseid. O Batman tinha sido capturado, mas para acabar com a loucura que Darkseid criou na Terra, quebra sua promessa de nunca usar uma arma de fogo. Batman empunha uma com uma bala especial de Radion, capaz de matar deuses, e assim mata Darkseid. Mas ao mesmo tempo é atingido pela sanção ômega do vilão. Com isso, Batman é considerado morto e o Superman leva um dos clones do Homem-Morcego acreditando que seja o original. Mas na verdade, o Batman tinha sido enviado pela sanção ômega a outra realidade. Foi enviado pela linha do tempo por onde precisou passar por diversos conflitos para retornar ao período original na HQ O Retorno de Bruce Wayne. E na Marvel, uma anti-heroína teve a cena da sua morte muito conhecida. Elektra Natchios estudou com Matt Murdock, o Demolidor, com quem teve um relacionamento. Elektra é uma assassina e caçadora de recompensa que, pela vida que tem, precisou combater até mesmo o Demolidor algumas vezes. Mas em 1982, Elektra foi contratada para ser a assassina particular do Rei do Crime, posto que antes era ocupado pelo mercenário, e ele, para reconquistar a confiança do seu chefe, decide que a melhor maneira de fazer isso era matando Elektra. Ela e o mercenário tiveram um grande combate, e a cena onde ele a perfura com sua própria arma, seu próprio sai, é emblemática até os dias de hoje. O Demolidor nunca esqueceu sua amada, e quando o corpo de Elektra foi raptado num ritual feito para ressuscitá-la, o Demolidor acabou salvando sua alma com sua própria fé, restaurando a vida de sua amada. E agora na DC, Hal Jordan sempre foi um herói, o mais promissor dos Lanternas Verdes, chegou a ser considerado o mais habilidoso de toda a tropa. Mas logo depois do retorno de Superman, sua cidade foi devastada e isso começou a arruiná-lo.
até que Hal Jordan se voltou contra toda a tropa, se transformando no vilão Parallax. Mas durante a história Noite Final de 1996, Hal tentou se redimir. Ele ainda tinha sua antiga essência dentro de si e evitou que o Sol fosse destruído, mas para isso acabou perdendo sua vida. Como Hal morreu tentando se redimir, o espírito da vingança incorporou em sua alma, transformando Hal no Espectro. Ele continuou nessa função por alguns anos, até que em 2004, na história Lanterna Verde Renascimento, foi descoberto que Parallax na verdade era a entidade do medo que incorporou em Hal Jordan, o levando a se tornar um vilão. Assim, ele teve forças para separar o Espectro e o Parallax de si próprio, renascendo mais uma vez como um dos mais importantes Lanternas Verdes da DC. E para finalizar, um dos heróis que ficou morto por mais tempo na DC. 22 anos se passaram desde sua morte até o seu renascimento. Barry Allen, o segundo Flash, foi um herói que iniciou a Era de Prata dos quadrinhos. Foi quem iniciou a descoberta do multiverso na DC, um personagem extremamente importante nos quadrinhos da editora. Mas em 1985, durante a crise nas Infinitas Terras, Barry se sacrificou para destruir a arma de entropia do Anti-Monitor, deixando para trás apenas o seu anel e o seu uniforme. A partir daí, Wally West o substituiu e usou seu manto por todo esse tempo, até que 23 anos depois, em 2008, durante a crise final, foi mostrado que Barry não tinha morrido. Durante a crise nas Infinitas Terras, ele correu tanto que sua energia se fundiu à força de aceleração, a fonte dos seus poderes, e ele ficou vibrando pela força por todo esse tempo. E em Flash Renascimento, ele voltou ao seu posto e se tornou o Flash oficial do universo DC mais uma vez. A lista de mortes e ressurreições nos quadrinhos é gigantesca e com certeza dá para fazer outras listas. Então se você quer uma continuação, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo que você quer uma parte 2. Alguns personagens que tiveram que ficar de fora, por exemplo, foram Thor, Wolverine, Jean Grey e Arqueiro Verde. Mas deixa nos comentários qual é a sua ressurreição preferida dos heróis dessa lista aqui. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.